Ó, lutou com o anjo, não te deixarei ir se não me abençoares. É claro, queridos, que ali foi uma súplica em humilhação. A Bíblia é bastante resumida, e se a gente não comparar texto com texto, não examinar realmente a história, podemos até tirar uma conclusão precipitada, né? Mas Jacó estava ali em humilhação de alma, clamando a Deus para que lhe desse uma bênção. Mas a princípio ele achou que era um malfeitor, né? Porque ele começou a lutar com aquela pessoa que, naquele lugar também que ele estava ali, era um lugar de esconderijo de malfeitores, né? Vale do Jaboque. Era um lugar já que tinha uma má fama, e ele foi sozinho orar, né, naquele lugar, de noite, e de repente alguém lhe toca. Ele começou a lutar até que ele sentiu que um toque na coxa, uma força sobrenatural, deixou ele manquejando. Aí ele percebeu que estava lutando com alguém que não era um homem simplesmente, era um anjo. Mas mais do que um anjo, Jacó percebeu que ali estava Deus, não é? Porque ele mesmo fala: tenho visto a Deus face a face. Gênesis capítulo 32, abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar, né? Só ele pode nos dar entendimento da sua palavra, discernimento. Queridos, em que área da vida Jacó estava ali clamando por vitória? O seu irmão vinha se vingar dele, né? Porque ele havia enganado seu pai, seu irmão, e seu irmão vinha com 400 homens. 20 anos depois, né? Jacó havia fugido, passaram-se 20 anos, ele estava voltando ali para a sua terra ali natal, praticamente, né? Canaã, e agora o seu irmão vinha se vingar, e ele precisava, né, de pedir a Deus vitória. Sobre o que ali? Ele não estava pedindo bens materiais, cura de enfermidades, não, queridos. Jacó precisava de uma vitória sobre o seu caráter. Exatamente, ele tinha defeitos de caráter no qual ele não podia morrer, né, com esses defeitos, porque ele estava ali diante da morte, né, praticamente. Ele não sabia, né, mas ali parece que já era o fim de Jacó, né? O seu irmão vinha com 400 homens para se vingar dele, e ele até separou a sua equipe, né, sua família, com os seus empregados em dois bandos, justamente se um fosse apanhado, o outro provavelmente se salvaria, enfim. Querido, Jacó, ele quando percebeu que era Deus, ele então começou a clamar por vitória. Vitória sobre defeitos de caráter, especialmente porque Jacó, na hora que se via em apuros, ele enganava. Exatamente, Jacó, ele se tornou enganador. Até por isso que Deus mudou seu nome de Jacó para Israel, porque Jacó lembrava uma pessoa que, no momento de aperto, ele ludibriava, né? Ele enganava. Infelizmente, é essa a realidade da história. Mas naquela noite, Jacó obteve vitória sobre o seu defeito de caráter. Ele entrou, então, no famoso trio dos patriarcas, né? Que é a fé de Abraão, seu avô, Isaque, seu pai, e agora, finalmente, Jacó. Ali a fé de Jacó foi aclarada a ponto de ele fazer parte desse trio, desses grandes patriarcas, homens de fé. Então, queridos, qual oração que a gente pode fazer, em qual área da vida, que a gente pode realmente se apegar com Deus e falar: Senhor, eu não posso te deixar enquanto o Senhor não me curar, não me dá a bênção. Queridos, esse é só na área espiritual, queridos. Um texto da Bíblia não pode ficar separado de outros, é como um quebra-cabeça. E Jesus deixou muito claro na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, primeiro ele fala. E no final, no final, nós vemos ali da oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Quer dizer, a vontade de Deus é suprema. Quando você ora por um enfermo, a menos que Deus tenha te revelado que Deus vai levantar, Deus vai curar, a gente tem que terminar a oração dizendo: Senhor, eu creio em ti, no teu poder para curar a enfermidade, porém seja feita a tua vontade. É assim que ora por enfermos, a não ser que Deus tenha uma revelação direta: vai lá e cura fulano. Aí você pode ir lá falar: em nome de Jesus, levanta, você está curado. Mas fora isso, oração por enfermidades, né, deve se terminar: seja feita a tua vontade. A única oração que você pode se agarrar com Deus e falar: meu Deus, eu não tenho a quem recorrer, meu Pai. E eu não posso, Senhor, sair dessa oração sem a vitória. É sobre o caráter, queridos. É sobre a vida espiritual. Exatamente. Você pode ler toda a Bíblia não pode se contradizer. E depois nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre oração pelos enfermos, que é diferente de você orar por uma pessoa que não tem conhecimento da verdade e uma pessoa que já é da igreja. Existem certos critérios, não é? Está muito claro no livro de Tiago, não tem nada aqui, ideia minha, queridos. Está muito claro isso aí. Então depois nós vamos no próximo vídeo falar sobre a oração pelos enfermos em detalhes, né? Mas nesse vídeo eu estou falando sobre a oração de Jacó. Jacó lutou com o anjo. Qual oração nós podemos orar como a de Jacó, né? Claro, eu já falei aqui,
quando é o assunto espiritual, cura de um defeito de caráter, né? Por falar nisso, queridos, é muito difícil você ver testemunho de vitória sobre os defeitos, né? Você vê, eu comprei um carro novo, porque eu comprei um apartamento, porque eu ganhei essa causa. Você nunca vê um testemunho, porque eu era linguarudo e agora Jesus me curou, irmãos. Porque eu cometi algumas desonestidades na hora do aperto e alguns gatos que eu fazia, mas Jesus me deu a vitória. Ou eu era glutão, né? E agora eu estou conseguindo maneirar meu apetite. Você não vê testemunho como esse. E na realidade, queridos, isso aí, a vitória sobre os defeitos de caráter, é essa vitória que nós precisamos para entrar no céu, né? Até vamos falar sobre prosperidade, que existe no mundo cristão, tornaram-se vida abundante como sinônimo de riqueza. Nós vamos ver se isso é assim, né? É muito interessante analisar certas coisas, porque existem muitos conceitos falsos no meio do povo de Deus. Mas hoje o nosso assunto ficou claro. Deus te abençoe, queridos. Que possamos buscar de Deus a vitória. Se tem algum defeito de caráter, a cura espiritual, nós podemos lutar com Deus, clamando em humilhação, é claro, porque Ele é Deus, né? E pedindo, Senhor, eu não posso te deixar sem minha vitória, em nome de Jesus. Grande abraço para você.